foi por acaso que eu propus, eu considero realmente importante a gente compreender que todo o nosso trabalho, estudo, envolvimento com questões da espiritualidade, seja o caminho que a gente utilizar, e com questões de, eu não gosto da palavra crescimento, mas de despertar espiritual, que cada um de nós busque, ele não pode ser contraditório com o nosso modo de viver, né? Até na yoga, tem nos 8 passos, né, o reto modo de vida, porque o nosso modo de viver tem que ser compatível, coerente, fazer parte desse todo que a gente está se propondo. Então, eu sempre gostei muito de observar nas tradições como elas também oferecem orientações nem sempre tão explícitas, mas o que é coerente com o que a tradição oferece e sugere e orienta em termos de desenvolvimento espiritual, não é desenvolvimento, o percorrer a senda em relação a como de fato a gente vive. E isso envolve muitas coisas, inclusive coisas muito básicas, como higiene corporal. Obviamente, a alimentação a gente fala muito, é tranquilo, mas exercício físico, o sono, o sonho, as relações interpessoais, a meditação, tudo isso são práticas de vida, né? E essas práticas de vida, elas desejavelmente deveriam estar orientadas de acordo com essa proposta que a gente está buscando para a nossa própria vida. Então, a senda espiritual, ela não pode andar em caminho diverso, né, diferente, oposto ao modo como eu vivo, e vice-versa. Acho que eu já comentei com vocês, uma vez, eu sou vegetariana há 45 anos, e uma vez me perguntaram como que eu conseguia ser vegetariana, como é que eu conseguia não comer carne, né, e eu olhei para essa senhora que estava falando comigo, né, e gentilmente eu perguntei, como é que você consegue comer carne? Né? Porque para mim aquilo era tão natural, para mim, não estou exigindo nada de ninguém, mas, na verdade, antes, quase simultâneo com eu começar a ler alguns materiais mais espirituais, vamos chamar, eu, por estudo, eu sou técnica em alimentos, eu resolvi me tornar vegetariana, porque para mim fazia sentido. Então, aquilo foi tão natural. Então, um outro dia a gente vai falar sobre questões da alimentação também, né? Porque também é uma temática que faz parte desse nosso contexto. Então, eu convido vocês hoje para a gente começar a tocar, mais ou menos a cada 2 meses, pegar um tema desses para a gente acrescentar. E não por acaso eu propus falar sobre o sono hoje, em função de que na última reunião nós falamos sobre o Mandukya, e o Mandukya se reporta aos 4 estados de consciência, né, que são traduzidos tradicionalmente por vigília, sono sem sonhos, sono profundo e turiya, né, que é o 4º estado sobre o qual nada pode ser dito. Então, como isso já apareceu na reunião passada, eu achei que hoje poderia ser bacana a gente conversar disso. Então, convido vocês não a dormir, ainda não, tá? Não vamos entrar no sono, né? Mas a despertar para a importância da gente compreender o sono e o sonho. E aí, como eu estava dizendo, eu já vou começar oficialmente, né? Mas como eu estava comentando, como eu cheguei ontem de viagem, foi tudo meio atropelado, estou com problema de doença na família, e aí eu estudando, já tinha juntado as coisas e tal, mas aí preparando os slides para hoje eu descobri o que é normal, né? Dá para fazer muito mais do que uma só reunião. Então nós vamos hoje focar em alguns desses aspectos e felizmente vai sobrar para outras reuniões também, porque tem muita coisa interessante para a gente pensar e associar com temáticas da Vedanta, com temáticas da Yoga, com temáticas do gnosticismo, com temáticas da teosofia, ocultismo, e assim vai, né? Islamismo. Então, aí a gente vai também conectando. Então, eu vou abrir os meus slides,
Peraí, aqui, isso. Aqui, deu. Muito bem. Deixa eu tirar o quadrinho daqui, de modo que eu possa vê-los melhor. Estou só ajeitando. Ok. Então, eu sei que eu juntei um monte de... Hoje são dia 6 de junho. Dia 6? Não. Dia 1º de junho. Hoje são... Olha lá, eu botei dia 6 de junho, tá vendo? Hoje são o 1º de junho, de 23. Nós vamos ter o primeiro encontro, então, sobre temáticas relativas à vida diária, relacionando-as com as questões da senda espiritual. E hoje nós vamos conversar principalmente sobre o sono, a importância do repouso, a questão do tempo livre, o lazer, sonhos, e vamos iniciar essa conversa. Em outro momento, a gente vai dar mais sequência. Então, é importante a gente pensar que a manutenção desse nosso esforço, né, é necessário a tentativa de manter uma vida saudável. Isso sempre vai ser parte das práticas na senda espiritual. A minha tela está com um problema aqui, gente. De novo. Ok, tudo bem. Então, a tentativa de manter uma vida saudável, ela sempre vai ser parte da senda nas práticas espirituais. Por quê? Se a proposta é encontrar cada vez melhor um modo de vida mais de acordo com aquilo que é a vida maior, se o foco é manter uma condição que me permita auxiliar a todos os seres, para isso é necessário uma vida mais longa. Uma coisa que eu acho interessante, que a gente, estudando os grandes personagens, os grandes sábios da humanidade, a maioria deles, Jesus é uma exceção, consegue manter vida muito, muito longa. Porque imagina-se que o sujeito que desenvolve as capacidades para conduzir a sua vida de acordo com as leis da natureza e assim auxiliar a outros também, ele precisa de muita saúde para poder fazer isso, ele precisa de uma vida longa para poder aproveitar bem. Porque o que acontece? Quando a gente nasce, a gente perde um tempo bastante longo capacitando nosso sistema, nosso cérebro, nosso corpo, para a realização de atividades com independência, com domínio, né? Então, o cérebro de uma criança, ele precisa ser treinado, o corpo de uma criança precisa ser treinado. Então, uma vida curta, fisicamente falando, ela tende a ter um percentual desse espaço de vida curto para poder produzir e disponibilizar tudo aquilo que um grande ser pode fazer. Então, alguns materiais relativos ao ocultismo, relativos à senda espiritual, vão referir da grande necessidade de ter saúde. Aí alguns de vocês, inclusive eu, vai dizer assim, bom, mas eu não tenho saúde, né? Bom, é fazer o melhor com aquilo que a gente tem. E a gente pode entender que esses grandes seres, em sua grande maioria, já ultrapassaram aquele estágio em que o karma os conduz de volta ao mundo compulsivamente. Eles já estão isentos de uma boa parcela desse karma. Então, em estando isentos de uma boa parcela desse karma, sua vida pode tornar-se menos atropelada e atrapalhada por dificuldades que talvez seja o caso de vocês, mas é o meu caso também, que são
relativas a tantos apegos e raivas e kleshas e máculas, né, que a gente acabou anexando, né, ao nosso fluxo mental, à nossa alma, que fazem com que a gente tenha certas restrições ou limitações, ou assim as entenda nesse momento que a gente está vivendo. Então, todas as condições com as quais eu tenho que lidar hoje, elas não chegaram aqui por acaso. Eu juro que eu não mexi aqui. Não chegaram aqui por acaso. Estão comigo porque, de alguma forma, nas minhas relações interpessoais, ao longo dos meus renascimentos, ao longo dos tempos, eu gerei certos tons vibratórios que me fazem ser quem eu sou, com as forças e energias que tenho hoje, e com as limitações e dificuldades que tenho que buscar superar para me tornar cada vez melhor, cada vez mais no caminho. Pronto. Então, a tentativa de manter uma vida saudável, ela necessariamente vai estar vinculada à questão da senda espiritual, porque é necessário um tempo, uma energia, e não perder, não desgastar-se tanto com cuidados necessários para a manutenção da nossa vida, e para que essa vida seja o mais longa possível, para que se aproveite todo o desenvolvimento que se pode ter ao longo da adolescência, da infância, adolescência, juventude, com o conhecimento, as experiências, as vivências, o desenvolvimento que se pode ter neste momento que estamos vivendo aqui no mundo, né? Então, os textos falam muito de que é muito difícil, é mais difícil, em presença de uma condição com maiores dificuldades de saúde, ter avanços na senda. E o sono vai se vincular a isso, a alimentação vai se vincular a isso, os exercícios vão se vincular a isso. São muitas condições que a gente precisa prestar atenção para nos ajudar a ter uma vida com saúde, porque sem vida não existe senda, não existe estar neste caminhar, né? E é importante, antes da gente entrar nos temas propriamente, lembrar que a gente vê muitas vezes nas tradições situações propostas de autoflagelação e também questões vinculadas à satisfação de desejos pessoais. Isso jamais vai estar de acordo com as leis que regem a senda espiritual. O causar danos ao próprio corpo é o contrário de ahimsa. Lembra a ahimsa do jainismo? É não causar dano a nenhum ser vivo, inclusive a nós próprios. Quando você faz um autoflagelo, você causa maiores dificuldades para o avançar no caminho. Quando você busca o caminho para a satisfação de desejos pessoais, você está impedindo o avançar pela força de um eu que é sempre limitante, né? Lembra? A redução daquele principal fator que mais nos amarra, que é a ignorância, tanto isso vai ser falado assim na Vedanta, como no budismo, como no gnosticismo, né? A questão de avidya. A avidya se caracteriza por acreditar na existência de um eu individual e independente. Então, quando a gente faz as ações em busca dessa senda, em busca de satisfazer desejos pessoais, você está dificultando esse caminho. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das nossas atitudes, muitas vezes, em busca de uma vida mais saudável, podem se confundir com a satisfação de um desejo pessoal. É verdade, tenho certeza, digo para vocês com absoluta certeza, e dá para justificar fisiologicamente, que uma alimentação mais saudável, exercício, redução do estresse, sono de qualidade, deixa a gente mais bonito.
Mas isso tudo deve ser feito porque nós queremos ter mais energia, mais vida, mais saúde. E não pelo objetivo válido de se tornar mais bonito. Mas vocês já tiveram a oportunidade de ver imagens, desenhos, né, na maior parte das vezes, ou ler, por exemplo, cartas dos mestres, em que se refere que grandes Mahatmas, grandes seres, grandes sábios, tendem a ser muito bonitos. Eles têm uma atração muito especial. Porque quem tem saúde tem energia, tem vitalidade, e isso emana desse sujeito. Então, quer dizer que, então, se eu estou doente, eu não posso percorrer a senda? Não, não estou dizendo isso. Só estou dizendo que é mais difícil quando a gente não tem plena saúde. Bom, eu não sei quem tem, eu não tenho, mas a gente faz o possível para tentar cuidar o melhor possível. Então, quando eu tenho maior grau, quando eu consigo manter maior grau de saúde, e existem questões kármicas que muitas vezes elas precisam, obviamente, ser resolvidas, provavelmente nos ajudarão a ter mais força, mais energia para nos conduzir melhor, mas se elas não, se essas condições de dificuldades de saúde não estivessem presentes, a gente teria mais liberdade nesse trabalho. Tá? E essa liberdade, essa energia vai dizer respeito tanto à questão física aqui, quanto à questão mental, que hoje em dia é muito falada e a gente tem que observar. Né? Então, como as questões são muitas, nós vamos fazer vários encontros sobre essas questões, mais ou menos a cada 2 meses. E aí eu me lembrei, quando eu anotei, né, sobre o autoflagelo e a satisfação de desejos pessoais, eu lembrei da questão do jejum, que é extremamente comum a práticas espirituais. Jejum não é e não deve ser autoflagelação. O jejum, sim, é uma prática de desapego. Se esse desapego está tão difícil, você talvez não esteja preparado para isso ainda. Então, respeita o teu tempo e vai com calma. Jejum é uma boa prática. Jejum, na verdade, é uma prática extremamente saudável, se bem feita. Então, o jejum mantendo-se hidratado, jejum de poucas horas e nos períodos em que se está com a saúde em dia. Porque, sob certas circunstâncias, por exemplo, criança não deve fazer jejum, adolescente em período de estirão não deve fazer jejum, gestante não deve fazer jejum, pessoas em recuperação de estados de não saúde, não, em geral, não devem fazer jejum, depende muito do caso a caso. Então, o jejum, dentro do trabalho de espiritualidade, ele é válido se ele for pelo trabalho em si, como um caráter de purificação, e não para dar de bonzão, olha só como é que eu faço jejum. Esse jejum, tudo bem, pode até trazer mais saúde em alguns casos, mas tomar muita atenção por qual motivo que eu estou buscando essa vida mais saudável. E aí eu fiz algumas anotações. Eu não consigo ler a primeira linha, por algum motivo aqui no meu coisa, está ficando aqui em cima. Necessário repouso para repor as energias. Tá bom, muito obrigada. Então, lembrando algumas das linhas que eu tinha chamado a atenção. É necessário repouso para repor as energias. Por quê? Isso é física básica, né? Nós para nos movimentarmos, para pensar, para agir, para ler, para estudar, para meditar, para atender, para conversar, para tudo, a gente precisa de energia. E se a gente tivesse uma fonte de energia incalculável e que não termina nunca, e sim, esse Brahman, né? Então, se a gente estivesse plenamente conectado, permitindo o fluxo de tal energia através de nós, fazendo de nós mesmos um canal para essa energia, como o taoísmo vai referir isso também, ótimo.
Mas a maioria de nós, nas suas ações no dia a dia, gasta energia. Então, nós precisamos de repouso para recompor essa energia. Então, por isso eu chamei a atenção da necessidade de a gente comentar sobre a importância do repouso, para recompor as nossas energias e mentalmente para revisar, refletir, restaurar a nossa condição de mente mais tranquila. Também é necessário tempo livre para que a mente possa fluir, possa intuir, para que a mente possa, inclusive, trabalhar com aquilo que ela já adquiriu, apreendeu dos livros, das instruções, das reflexões. Sem tempo livre, a gente entra numa roda viva e não encontra espaço, a mente não consegue encontrar espaço para que possa fluir, intuir aquilo que é necessário. Ou ter as suas intuições, ou destacar as ideias. Vocês já devem ter vivido isso, né? Quantas vezes a gente está na função, tentando descobrir, aprender alguma coisa, e seguir, vai, e aí até que não dá mais, e aí a gente para, vai tomar um banho. E aí a gente senta e fica olhando para o céu e parece que as coisas vêm e se organizam, isso faz parte, é necessário esse tempo para que a mente diminua a sua agitação e consiga organizar tudo aquilo que ali foi trabalhado, incluindo as intuições que podem, às quais a gente pode ter acesso, provenientes do Akasha, de outras grandes mentes. E também a questão do lazer, porque o lazer nos permite um contato com aquilo que é diferente do que a gente está mais acostumado. Nos permitem o relaxar, o descansar da mesma atitude e atividade de sempre. E com o lazer, a gente tem a oportunidade de aprender outras práticas, outras técnicas. É necessário dormir para descansar e para se recompor e para sonhar. Se você não dorme, você não sonha. Quer dizer, na forma tradicional do sonho, né? E é necessário, mais do que dormir, dormir profundamente. Inclusive, e isso está na literatura da espiritualidade, nas cartas dos mestres tem isso, o Geoffrey Hodgson fala disso, o Blavatsky fala disso, né? É a possibilidade de haver vivências, entre aspas, espirituais, nesses momentos de sono profundo e de sonho. Os sonhos, eles podem ser reais, nesse sentido que eu estou falando, ou podem ser mentais, presos a um conjunto de imagens, conceitos, vivências, experiências sensoriais que tivemos e que são reorganizadas durante o sonho, né? Eu botei aqui, né? Isso destacam a Blavatsky, o Geoffrey Hodgson, os mestres e várias tradições vão falar sobre isso, né? E isso, ter esse tempo para dormir, e o tempo para sonhar, e o tempo para dormir profundamente, e assim permitir os verdadeiros sonhos, isso é regra no ocultismo. É necessário esse tempo. Quem não dorme, não consegue. Então, nós temos que tentar revisar as nossas condições e fazer uma higiene do sono para tentar melhorar as condições que a gente tem, e dependem de muitos fatores, em relação à questão do dormir. E disso a gente falou na reunião passada, né? A esfera de Taijasa, que no Mandukya é chamada de sono, de sonho, né? E a esfera de Prajna, que no Mandukya é chamado de sono sem sonho, ou seja, de sono profundo. E essas são também, respectivamente, a segunda e a terceira salas de A Voz do Silêncio. E essa mesma imagem também corresponde, na segunda parte da grande tradição
Vajrayana, do budismo mais profundo, né, ao Kalachakra interno, a segunda parte das 5 partes da tradição Kalachakra, que é o Tantra mais profundo que há no budismo tibetano, que não é tibetano, na tradição do Buda Dharma, né? Corresponde também ao segundo e terceiro dos 4 estados mentais da prática do Kalachakra interno, que é a conexão corpo, mente e espírito.